Bom dia, Farol. Que presença, né? A gente pode nomenclaturar datas, mas só Deus pode trabalhar no nosso íntimo. Quando nós entendemos essa paternidade de Deus, hoje a gente está tendo várias demonstrações aqui nesse altar, porque uma pessoa que entende que Deus é seu Pai, pode permitir que pessoas lhe paternem, cheios da glória de Deus, e podem se tornar pais para outros. A palavra fala de um espírito de adoção que vem de Deus, porque por mais perfeito que seja a imagem que você tem de paternidade, ou por mais difícil que seja, a maioria da população brasileira hoje em dia, gente, sequer tem o nome de um pai na certidão de nascimento. Você sabia disso? Então, tocar no tema paternidade é um tema sensível, é um tema delicado, porque enquanto alguns de nós podemos ter boas demonstrações, outros tivemos ausências ou tivemos péssimos exemplos dentro do que seria uma paternidade. Então, olhar para isso muitas vezes é pensar como que eu posso entender essa paternidade de Deus e como que eu posso talvez um dia me tornar um pai, ou como eu posso um dia escolher aquele que vai ser um pai para filhos, ou como posso eu ressignificar essa parte da minha história. Isso é muito interessante porque a Bíblia não deixa espaços vazios. E desde o começo existe um chamado para mim e para você, para conhecer um Deus que além de Senhor, além de alguém a quem eu temo, no sentido de obedeço, a quem eu sirvo, alguém de quem eu dependo espiritualmente, Deus o tempo inteiro apresenta-se para mim e para você como Pai. Alguém que me nutre, alguém que me cuida, alguém que se responsabiliza por mim, alguém que me nutre não só no meu espírito, mas também emocionalmente. Porque um pai tem essa responsabilidade, um pai tem esse dever, um pai aponta destino. Se você olhar bem para um pai e uma mãe com um bebê pequeno, você vai perceber a mãe sempre cautelosa. A mãe, ela sempre volta a criança para dentro de si. Então ela segura o bebê olhando para dentro, ela amamenta, ela está sempre olhando para o rostinho do bebê. Quando alguém vem, normalmente é a mãe, que é aquela leoazinha que, olha, não pega muito não. O pai não. O pai segura um filho, uma filha, quase que como um troféu. Ele põe a barriguinha de fora, olhando para o mundo e mostrando basicamente como o Rei Leão fazia. Tudo que você vê nesse horizonte, um dia vai ser seu. Então o pai é alguém que empurra os filhos para fora, não de um jeito ruim, mas que dá para o filho o suprimento que precisa para viver uma vida abundante. Alguns de nós, mesmo que tendo boas figuras de paternidade, ainda precisamos compreender que paternidade é essa de Deus que nos faz olhar além das circunstâncias. Que paternidade é essa de Deus que nos enche de uma presença que abraça por dentro. Que paternidade é essa de Deus que tira dentro da minha alma os entulhos e começa a me colocar num lugar de segurança e de cura. Que paternidade é essa que supera qualquer bom pai aqui na terra? Porque não adianta para mim e para você ter bons pais aqui na terra, sem jamais conhecer a paternidade de Deus, que nos dá destino espiritual, que modifica aquilo que poderia ser uma experiência traumática, em algo que vai nos levar para crescimento, para maturidade, para algo bom. Porque se nós vivemos o tempo inteiro nessa terra, sem conhecer essa paternidade, ainda que tendo pais naturais, nós seremos órfãos. A Bíblia fala de uma adoção que vem de Deus. Sabe por que a adoção é algo tremendo? E até Jesus teve que experimentar dela. Porque quando o ventre de Maria se enche, o anjo vai encontrar com José e dizer: José, o que Maria está gerando é santo, tá? É meu. Então o que o anjo está fazendo? Ele está trazendo José de volta para aquele lugar ao lado de Maria. E a Bíblia fala que Jesus começou a trabalhar com aquilo que José trabalhava, minha gente. Jesus foi uma criança que aprendeu com José os ensinos judaicos. Jesus foi uma criança que muitos trabalham como marceneiro, não, ele era quase um artesão, porque o que Jesus sabia fazer, o que José fazia, e José trabalhava com madeira, com ferro, com pedra. O que estava acontecendo? José imprimiu uma paternidade em Jesus aqui na terra.
E Jesus, por mais que nascesse de Maria, ele não era de Maria, ele não era de José, ele era de Deus, ele havia sido gerado por um propósito maior. Ei, os meus filhos aqui na terra são emprestados a mim. Eu sou guardiã do chamado e da promessa deles. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus te gerou, Ele sabia a carga genética que Ele precisava. Quando Deus te gerou, Deus não errou. Às vezes a gente não gosta, o jeito que eu ando, o jeito que meu cabelo tá, o jeito que eu falo, o jeito que isso, o jeito que aquilo. Quantas vezes a gente julga a nossa própria genética, mas Deus fez a combinação perfeita no céu, para o propósito que Ele queria cumprir aqui na terra. Então Jesus foi gerado nas emoções também por José, na conduta por José. Você vê várias vezes José educando Jesus. Ei, a adoção nos céus, ela gera adoções na minha vida e na sua aqui na terra. Então José começou a conduzir Jesus. Jesus precisava aprender a trabalhar com madeira, com pedra, com aço. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o quê? O coração de pedra. A Bíblia descreve eu e você como um vaso de barro. A palavra fala que Ele é aquele que desenha, que trabalha, que faz, que move. Bem, José estava treinando Jesus aqui na terra porque ele era chamado para fazer espiritualmente, moldar eu e você conforme a imagem e semelhança do Pai. Você está comigo? Então a adoção de José sobre Jesus ensinou ele sobre a matéria aqui da terra, para que ele pudesse corresponder à direção dos céus. Quando a palavra fala que o Senhor tem um coração do rei nas mãos e inclina para onde quer, a palavra fala que Deus pode converter o coração de pedra em um coração de carne. Jesus sabia mexer com a pedra, Jesus sabia mexer com a madeira, ele aprendeu isso com José. Mas com aquilo que ele aprendeu aqui na terra, Deus já tinha uma promessa liberada sobre ele nos céus. Todas as vezes que você se pergunta por que eu tive que passar por isso e por que eu tive que aprender isso, eu quero declarar algo sobre você. Deus só permite que você passe aqui na terra aquilo que Ele pode usar como uma experiência que vai revelar os céus. Porque eu passei por essa angústia, porque você vai ensinar outros a sair dessa angústia. Porque eu tive pânico, porque o Senhor vai te ensinar a descansar no meio da tempestade, para te dar autoridade sobre as ondas. Porque você vai querer viver de verdade, não de medo em medo, não de preocupação em preocupação. Porque em lugar da vergonha que a gente sofre, a gente exulta em dupla honra. Porque não há nada que possa acontecer comigo e com você aqui na terra que Deus já não tenha uma medida superabundante nos céus. Ai, por quê? Porque orfandade? Porque talvez você vai precisar ser mãe ou pai para muitos. Por que esterilidade? Porque talvez Deus já gerou seus filhos fora da tua carne, mas que vão nascer do teu coração. Não há nada aqui na terra que para você seja uma dúvida, um ponto de interrogação, que no céu não seja uma certeza, uma baita exclamação. Por quê? E nós nos perguntamos muito os porquês e esquecemos de nos perguntar, para quê? Para quê, Senhor? Por que esse abuso? Para quê? Por que essa dor? Para quê? Por que essa enfermidade? Para quê? Porque Deus, uma coisa Ele é bom. E a sua fidelidade dura aqui para sempre. E todas as coisas que nós passamos na terra são de fato passageiras. Nós estamos sendo conduzidos para os céus. E nos céus há uma resposta para cada indagação minha e sua. Não importa o que esse dia signifique para você hoje, mas a partir dessa manhã vai significar uma só coisa. O Pai me adotou, seu amor me curou. Eu era órfão, hoje sou filho. Nessa estação a gente começa a deixar os porquês de lado e começa a viver nos paraquês de Deus. Por que Deus não cansa? Não, para quê? Eu nunca teria chegado em alguns lugares, eu nunca teria conseguido alcançar algumas vidas, eu nunca conseguiria ter vivido determinadas coisas e aprendido coisas sobre mim mesma, sobre Deus, se eu não tivesse passado por isso. E aquilo que antes era um lugar para você de dificuldade, passa a ser agora um lugar onde você tem uma unção e uma graça ainda maior. Será que nós estamos dispostos a aumentar em relacionamento com Deus? Se estamos, algumas coisas aqui na terra vão ter que perder a força sobre as nossas vidas. E tudo bem. E tudo bem.
Eu sou estrangeiro, forasteiro aqui na terra. A minha casa é os céus. E se eu entender isso, eu vou entender a paternidade de Deus de uma maneira ainda mais profunda. A palavra fala, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez andar em temor, em medo, mas você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. A expressão Abba, Pai, gente, é uma palavra aramaica que as crianças usavam para chamar o pai com carinho. É como lá no Nordeste. Ninguém chama de pai, a gente chama de painho. Painho. Maninha. Diga voinha. Tudo no diminutivo, né? Porque a gente também gosta de diminuir as expressões. Então, eu estou tomando banho. Não é tomando banho. A história é a seguinte. Você já viu o mapa do Brasil, né? O Nordeste fica numa pontinha, beleza? Tanto que João Pessoa, que é uma hora só de Recife, tem o pôr do sol mais oriente do Brasil. Inclusive, é lindo na Praia do Jacaré. Se você quiser ir, é uma ótima oportunidade. Então, a gente diz que como Jesus, quando estiver voltando, ele volta primeiro por lá, porque está na pontinha, a gente tem que falar mais rápido para dar tempo de ganhar mais gente para Jesus. Então, a gente tem que comer as palavras. Então, no Nordeste, a gente fala maninha, painho. Uma das minhas grandes frustrações é que os meus filhos me chamam de mamãe. Mamãe. E eu digo, meu Deus. Aí um dia eu, não sei o que, mãe, aí minha filha está falando com a vovó. Alice. Porque eu ainda conservo a minha fala. Minha fala vai dizer de onde eu vim. Você sabia disso? Tem alguém que encontra com você e sempre pergunta, onde é que você é? Você veio da onde? Você é carioca? Não, eu chio, mas sou nordestina. Porque a minha fala vai denunciar que eu sou de outro lugar. Então a minha fala e a sua vai denunciar de onde a gente é. Quando os meus filhos chegam em Recife e falam porta, o pessoal já brinca, tá falando igual campineiro. Por quê? Porque o lugar onde a gente gasta tempo é quem vai determinar qual é a minha identidade, como que eu falo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Será que a minha fala e a sua determina que a nossa casa é o céu? Será que a minha fala e a sua determina quem é o nosso pai? Porque se às vezes o problema vem na nossa porta e a gente diz, ai que medo. Ei! Se a dificuldade vem, você dá um jeitinho mentindo. A palavra fala que aquele que mente não é filho de Deus, mas antes do diabo está repreendido. Mas se o problema vem na minha porta e eu entendo, o Pai me adotou, seu amor me curou, eu era órfão, hoje sou filho. Eu estou dizendo, ei, eu não sei como eu vou lidar com isso, mas eu sei que eu tenho um pai, eu não estou sozinho. Ei, talvez essa fosse uma área que eu morreria de medo de lidar, talvez essa fosse uma área de orfandade, mas não mais. Eu tenho um Deus que não vai me deixar parar no meio do caminho. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me supre. Ei, Ele é o meu pastor e nada mais me faltará, eu confio. O problema vem na sua porta e você fala, não, eu realmente fiz isso. E deu errado, foi um problema e eu assumo a consequência. E tá lá, eu sou filha, eu sou filho, então eu posso enfrentar a consequência. Porque eu prefiro andar em verdade e ter que pagar um preço dobrado do que andar em mentira e perder o meu destino. O que eu falo denuncia de onde eu venho. Então aquelas crianças naquela época, quando desejavam chamar o pai de uma forma carinhosa, eles chamavam de Abba. Era basicamente paizinho. Então quando a gente olha para Romanos 8,15 e vê Paulo falando isso, você só precisa estudar um pouco de Paulo para entender que ele era um homem mais secão, mais pragmático, e ainda assim tão quebrantado diante de Deus. E ele diz, bem, você não recebeu o espírito de escravidão. Sabe por quê? Porque naquela época, toda criança órfã, naturalmente, viveria escravo. Toda viúva viveria com falta, porque a figura masculina, ela representava provisão
e nome. Quando você começa a estudar a Bíblia, você inclusive vê que Jesus várias vezes precisou posicionar as mulheres no lugar delas, que Deus tinha para elas, e o chamado que Deus tinha para elas. Você vê hoje mulheres exercendo um chamado de forma linda. Você vê mães e empreendedoras. Deixa eu dizer para você, mulher que está aqui hoje, talvez você esteja se culpando e se condenando, porque talvez o pai que você escolheu para os seus filhos parou no meio do caminho. Ele não foi um bom exemplo, ele foi abusivo talvez com você e com as crianças. Deixa eu te dizer algo, mulher, eu quero te honrar, porque você permaneceu, e você e a sua casa servirão ao Senhor todos os dias da sua vida. Às vezes as pessoas param e falham com a gente no meio do caminho, mas Deus não falha. E a palavra diz que sobre você, Deus é o teu marido. Ei, Isaías 62, Refizibá, o meu prazer está nela. Então pare de se culpar e comece a entender que Deus não perde nada. Deus usou dessa bênção aí a carga genética necessária. Se esse homem deixou esse filho, essa filha, já valeu a pena. Parabéns, mulher, porque você permaneceu. Então naquela época era isso que significava. Significava que essa mulher estava descoberta, que essas crianças estavam descobertas. E Paulo está dizendo aqui, você não recebeu o espírito de escravidão. Isso é, você não é o que todo mundo vai ser, se não tiver alguém que põe a mão no fogo por você. Paulo estava reafirmando essa realidade, porque veja só, Deus levanta no Antigo Testamento Débora como um exemplo. Levanta Esté, que era órfã, e assume a posição feminina de maior relevância no governo de Assuero, se casando com ele. O tempo inteiro Deus está quebrando protocolos e mostrando, ei, eu levantei. Deus pega pessoas que tinham tudo para dar errado. Deus ama os improváveis. Deixa eu te dizer, Deus ama improváveis. Pedro! Esther, eu sou só uma órfã. Eu só sou escrava nessa terra porque os meus pais foram mortos. Não, Esther, eu te escolhi porque nenhuma outra vai conseguir pôr o meu desejo acima da própria vontade. Você vai, porque você sabe quem eu sou. Deus começa a fazer isso. Davi, esquecido pelo próprio pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Jonatas na Bíblia, Saul tentou contra a vida dele várias vezes. Sabe por quê? Porque ele dizia ao pai, pai, você pecou. Não pode. Havia uma orfandade espiritual naquele homem. A mulher do poço tinha alguém mais improvável que ela. E Deus disse, ei, minha primeira evangelista. Paulo era matador de crente. Tu já pensou? Venham todos. Amanhã vamos assistir e pregar um cara que está decidido a matar crente. Quem é que ia vir? Tu ia vir? Vai que esse cara não mudou? Rapaz, semana passada ele estava matando crente. Você está aqui, a primeira coisa que vai fazer é atirar em todo mundo. Não vou nada. Nem Ednei ia vir. Não, Ednei. Depende, né? Porque, cara, é extremamente improvável que um homem desse possa ser usado por Deus. O tempo inteiro Deus trabalhou em improbabilidades. Ai, mulher do fluxo de sangue se torna testemunha. Zaqueu, tu já pensasse? Ladrão, gente, ladrão assim, colarinho branco. Imagina se amanhã dissesse que aquele cara do STF vem aqui pregar para vocês. Quem vem? Sei não se Deus pode converter aquele ali. Deus sempre vai olhar para a tua improbabilidade como pela perspectiva da capacidade dele, não da tua. Então Paulo estava dizendo isso. Ei, você não recebeu o espírito de covardia para ficar com medo. Porque coragem é uma das confirmações de que a gente fala a língua do céu. Eu não tenho medo, tenho segurança. Sei que protegido estou nos braços do meu Pai. Não tenho medo. Não vou não sei se eu vou dar conta. Os céus falam uma língua que só homens e mulheres que conhecem a paternidade de Deus conseguem entender. Tu já viu uma criança falando?
Uma criança assim, de uns 2 anos, aprendendo a falar. Ela olha pra você, aí você olha, o que ela falou? Você pergunta pro pai e pra mãe. Aí o pai falou, eu quero água com chuchu. Era isso. Porque ninguém entende. Minha filha, quando alguém está provocando muito ela, fala, não me porrogue. Não me porrogue. Talvez ninguém entenda, mas eu sei o que aquilo significa. Porque quando você fala uma língua de acordo com a adoção que você recebeu de Deus, você vai falar uma língua diferente. Abba. Sim, Abba Pai. Eu pertenço a Ti. Você entende o que eu falo, Deus? E eu entendo o que você fala. Eu preciso falar a língua dos céus. Porque quando você entende o que o Pai fala, não tem medo, você está seguro, você está protegido. Para onde eu vou, Senhor? Abba, 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 Paizinho, Paizinho. E as nossas imprevisibilidades, as nossas improbabilidades, os nossos medos, o nosso histórico, o nosso background, faz a gente crescer cheio de protocolo. Não, isso não é para alguém como eu. Sim, eu pertenço a Ti. Coragem. Abba, Abba. Começa a declarar, Farol. És mais real. Sim, és mais. O chão que eu piso. És mais real. Sim. O ar que eu respiro, seus pensamentos, seus pensamentos, és tudo para mim, realidade, Tu és a minha realidade. Abba Pai, Abba Pai, Abba. No contexto bíblico, Abba fala de proximidade, intimidade, confiança. Abba significa eu tenho acesso a você, Deus. Abba. E Paulo está dizendo exatamente isso. Então você não anda em medo. Você não anda na tua história antiga. Você não anda como você falava. Você não anda como que você era. A partir do momento que você é adotado por Deus, você diz, ei, Abba Pai, Abba Pai. Você olha para o amanhã, Abba Pai. Você olha para o teu passado, Abba Pai. Você olha para o teu hoje, Abba Pai. Eu pertenço. Eu não estou sozinho. Eu não sou órfão, eu não sou abandonado, eu não sou esquecido. Abba Pai, Abba Pai, eu pertenço a Ti. Não sou o que era, meu nome agora é o Teu. Abba Pai, Yahvé. Abba Pai, eu não sou quem eu já fui. Abba Pai, eu não estou sem direção. Abba Pai, eu não tenho medo, não tenho medo, eu tenho coragem, porque eu tenho um Pai. Então a Bíblia fala dessa proximidade. Não é mais só o Deus Senhor que fala para mim sobre a direção espiritual, mas é o Deus Abba que fala para mim sobre cura emocional e confiança. Não é mais sobre ser um robô mecânico mantendo a religião, mas é sobre ser um filho que passou por uma adoção. Quando você passa por uma adoção, o seu nome na certidão de nascimento muda.
fala, vai, ó filho de Cicraninho. Não, eu sou do Abba. Eu pertenço. Ai, na família dela. Não. Abba, Pai. É assim que você pode ser o primeiro da sua família a dizer, acabou em mim. É assim que ciclos antigos não se repetem na próxima geração. É assim que você tem o que as gerações anteriores não tiveram. Porque você começa a entender que não é sobre esforço pessoal, é sobre relacionamento íntimo com Deus. Eu sou uma pessoa a favor de terapia, não tenho nada contra, mas deixa eu te dizer, nem tudo uma terapia resolve. Tomar medicamento sem solucionar o conflito, sabe o que é? Se dopar. Isso não resolve. E sabe como é que se resolve aquilo que nada nesse mundo pode resolver? Abba, sim, eu pertenço. Deus não quer só ressignificar a tua história. Deus quer te dar uma nova história. Deus não quer só fazer você saber conviver com aquilo. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus não quer só que você seja crente. Deus quer que você seja filho e filha, porque isso muda tudo. Já ouviu a expressão tirar com a mão? Quando você tem um encontro íntimo e pessoal com Deus a respeito de alguma coisa, seja um pecado que você cometeu, seja um pecado que cometeram contra você, é como se a própria mão de Deus pudesse vir e, além de ressignificar, Ele transforma aquilo que era vergonha em cura. Aquilo que era vergonha em mudança para as próximas gerações. Aquilo que era tua dor no teu púlpito. Porque a medicação faz até certo ponto, a terapia vai até certo lugar, mas a palavra diz que só Deus tem poder para dividir juntas de medulas. Que só a palavra de Deus é capaz de entrar no fundo da nossa alma. Você pode ir até certo ponto com ajuda humana, com medicina, mas você não sabe nem até onde você pode ir, se simplesmente você for cheio da presença e da glória dEle e começar a declarar: Abba, Abba, sim, eu pertenço a Ti. Oh, Abba. Uma igreja que sabe quem é o Pai dela é uma igreja que pode amar pessoas, impactar vidas e transformar a cidade, porque nós não somos nada sem Ele. Se só chamarmos eles, ó meu Senhor, não, eu quero que a Faraó diga: Abba, Abba, Pai, Abba. Aí a gente terá a experiência íntima e pessoal. A gente vai amar uns aos outros e por isso saberão que a gente pertence a Ele. A gente vai ser cheio. Se a gente não tiver nada bom para falar um pro outro, a gente não fala nada, mas a gente abençoa com futuro e destino. A gente olha um pro outro e diz: ei, nós vamos sentar nessa mesa, porque essa mesa é sobre como Deus pode cumprir o propósito dEle em você. Quando nós temos isso, nós somos pessoas que amam os outros, que entendem a limitação do irmão. Nós somos pessoas que conseguem amar onde nos faltou. Porque eu estou cheia dEle, eu estou cheio dEle. A paternidade de Deus é muito mais a respeito de quem eu e você somos chamados para ser, do que sobre tapar buracos. A paternidade de Deus está acima. A paternidade de Deus, ela é para quem tem um bom pai. A paternidade de Deus é para quem nunca teve um pai. A paternidade de Deus é para quem é órfão. A paternidade de Deus é para quem foi abandonado. A paternidade de Deus é para quem tem medo. A paternidade de Deus é para quem acha que sabe tudo e para quem não acha que não sabe de nada. Porque você vai até certo ponto sozinho. Mas se você tiver o Abba, ah, meu amor, você vai aonde a gente não pode ir sozinho na nossa natureza. Deus, eu quero isso. Eu não quero só te conhecer um pouquinho, mas eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo. Eu quero, Senhor, eu quero te ver como nunca te vi.
tocar. Tuas mãos me tocar, podes fazer em mim. Quero ser segundo teu. Sim, te conheço. Esse é o alvo. A palavra que Paulo está dizendo aqui, ela começa a contrastar o nosso padrão de vida sem a paternidade de Deus com o nosso estilo de vida com a paternidade de Deus. Então veja só, onde que tem culpa? Você está órfão aí. Onde que está com medo? Tem orfandade aí. Aonde que existe falta de perdão, você ainda não conheceu a capacidade de Deus de cuidar de você, independente do que o outro faça contigo. Porque eu posso estar muito bem numa área, eu posso estar exercendo bem um chamado, mas embaixo do pano tem um background ali de dor, tem um feedback da última experiência que eu tive. Aí eu começo a olhar o meu futuro com a perspectiva do meu passado. Tem ali um lugar onde alguém me disse uma palavra e eu deixo aqui escondidinho, faz de conta que não tem nada. Só que aí eu chego no lugar que Deus me chamou e aquela palavra fica reverberando. Nossa, disse que eu estava querendo demais, né? Estou querendo demais de Deus. Aí de vez em quando eu vou lá e espio a última palavra. Meu amor, toda vez que alguém sentar com você numa mesa que não conheça a nova versão da última é quando vocês conviveram. Porque a cada semana um homem ou uma mulher de Deus vai sendo moldado e transformado segundo a imagem e semelhança dele. Toda vez que um filho e uma filha clamam, Abba Pai, algo dentro desse filho e dessa filha muda. Então de vez em quando a gente tem que olhar para esses lugares escuros e sombrios da nossa história, tirar o pano, varrer e dizer, Senhor, faz uma faxininha dos céus aqui na minha alma. Faz a faxininha aqui dos céus na última palavra que eu ouvi. Passa o cotonete espiritual e tira o que disseram, porque eu não sou mais quem era, mas eu sou conforme o que o Senhor diz sobre mim. Então quando você sentar numa mesa, diga assim, olha, sinto muito, talvez você conheceu a minha versão anterior, ela realmente não estava pronta, mas agora eu falo Abba Pai. Agora eu não estou sozinho. Ai, deixa eu te dizer, talvez você conheceu realmente aquela versão, mas agora eu sou uma nova criatura. Ué, mas você já era crente, eu sei, mas eu ainda não tinha dito Abba Pai. Ai, você dá conta? Como que você dá conta? É porque eu me levanto pela manhã e digo Abba, 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 eu dependo de ti. Então muito obrigada pelo seu feedback, mas ultimamente eu estou escutando os conselhos dos céus. Valeu? Obrigada pelo que você acha que eu faço ou não faço, mas é que eu estou escutando os conselhos dos céus. Eu estou escutando o conselho de quem me ama e quem torce para que eu viva a vontade de Deus. Muito obrigada, porque deve ter sido difícil para você tomar coragem de me dizer um negócio desse, né? Mas deixa eu te falar, Abba, você quer conhecer? Que talvez você parte desse tipo de conselho também. Quer conhecer o Abba? Porque eu te apresento. Então está na hora da gente começar a tirar o paninho de baixo. Que às vezes você está bem numa área, mas tem aquela outra área que você esconde. É como andar com a camisa furada. E você fica dizendo assim, bem, eu só posso levantar esse lado, porque se eu levantar esse tem um buraco. Quem nunca? Eu sempre fui uma criança mais pratrelosa. E eu lembro que vez ou outra, eu rasgava uma roupa. Dava algum problema, eu cortava alguma parte do meu corpo. Tinha tanto ponto que eu nem sei. Que se fosse para vestibular eu tinha passado, eu sei nem... É ponto em tudo que é lugar. Eu ponho a mão aqui, tem ponto aqui. Eu ponho a mão nesse joelho, tem ponto aqui. Só o de queixo eu abri 3 vezes. Você imagina a coisinha boazinha que eu era. Eu era obediente, mas boazinha já é outra história. E vez por outra, tinha algo para acontecer. Eu lembro que minha formatura de direito, gente, como é que pode? Um dia antes, eu desmaiei na cozinha de casa, porque eu tinha esquecido de comer. Minha pressão baixou, desmaiei, caí de queixo e abri o queixo. Eu lembro da médica dizendo para mim, eu não acredito que você fez isso. E ela começou a dar o ponto, puxando para trás. Para ficar o mais imperceptível possível. Porque eu disse, eu vou me formar amanhã. E eu lembro que eu saí de lá. Estava lá em Recife. Uma das maquiadoras, amiga nossa, começou a dar o jeito. Tawane, eu não acredito. Quanto mais ela falava que não acreditava, mais eu dizia, misericórdia, Senhor, eu também não acreditava. E ela começou a dar um jeito. Ela começou a esconder.
Sabe o que acontece? Não dá para esconder totalmente. E eu lembro que todas as fotos eu tinha que tirar desse lado. Com aquela bata, aquele cinturão vermelho de direito. Cabelo assim, escondendo aí. Tirar foto com a placa aqui. O meu cabelo, eu lembro que a gente penteou todo para um lado para chamar mais atenção. Porque eu tinha algo para esconder. Todo lugar que está rasgado, que você ainda não permitiu, que o médico dos médicos trate, são lugares onde você vai passar o resto da vida escondendo. O resto da vida limitado, sem poder levantar o braço da camisa furada. O resto da vida escondendo o último machucão para ir naquela festa. O último lugar onde você se machucou. O último lugar onde te feriram. A última palavra que você recebeu. O último problema na sua personalidade que você assumiu. Porque todo lugar que o Abba não entrou é lugar onde você tem algo para esconder. Porque se ele entrar, tudo começa a ser curado. Aí aquilo que antes era um problema, a coisa mais linda. Você vê o pastor André contando o testemunho dele com baita convicção. Ele hoje consegue ser um pai espiritual, por quê? Porque no lugar onde ele teve que se despedir cedo do pai natural na terra, Deus não perdeu o controle e gerou nele um desejo de paternar tantos outros. Por quê? Porque o Abba entrou. Porque o Abba entrou. Se o Abba entra, o que estava escondido tem que sair. Então, nosso grande problema com viver uma vida saudável é a ausência de lugares onde a gente confiou a Deus. Porque quando Deus nos fez, Ele não fez criaturas. João 1,12 garante isso. Ele fez filhos. Então, quando você é adotado por Deus espiritualmente, a tua vida começa a fazer sentido. O Espírito Santo começa a testemunhar dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo começa a gerar em mim e você. O mesmo Espírito, diz Romanos 8,16, testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você é filho de Deus, você não precisa de um papel. Você, dentro de você, algo mudou. Eu não ando mais como antes. Ei, eu estou seguro. A gente deixa de ser crente Kiko. Eu vou contar para minha mãe. E começa a ser crente de verdade. Fica tranquila, eu vou falar com meu pai. Eu não sei para onde eu vou. Calma, eu vou falar com meu pai. Alguém pisa no swing cravado, eu vou contar para meu pai. Eu lembro que logo no começo do casamento, para a honra e graça do Senhor, o Senhor me deu um homem segundo o coração dele. Mas no começo do casamento você começa a ajustar algumas visões. E eu lembro que ainda no namoro, um dia eu e Jonas discordou de um assunto e a gente sempre levou muito a sério conversar. Então a gente, para continuar falando em línguas, a gente guardou as línguas até casar, entendeu? Então minha dica para você, quer casar bem, guarde a sua língua. Não só do mal, mas dos encontros salivares. Vai dar tempo para isso. Falem mais em línguas, orem mais juntos. A gente gastou muito tempo assim no nosso namoro. E eu lembro que um dia a gente entrou num assunto que a gente precisava tomar uma... Como que você vê isso na sua vida? E a gente pensava coisas diferentes. E eu lembro que eu disse para ele, fica tranquilo. A gente vai passar uma semana sem se falar. Essa semana eu vou falar só com meu pai. E que bom. A gente nunca teve um conflito no casamento por conta daquele tema. Ele foi falar com o pai, eu fui falar com o pai. E quando a gente voltou, não era nem meu jeito, nem o dele. Era o jeito de Deus pra gente. Porque Deus não tem compromisso com o teu ego. Deus tem compromisso com o propósito que Ele tem para você. Então quando você fala com Deus, quando você fala com o Senhor como teu Abba, Ele começa a trabalhar dentro de você a paz, que só o Espírito pode dar. Mas para isso você precisa ser filho e filha. Isso vai transformar a minha maneira e a sua de orar. Não é sobre convencer a Deus, mas é sobre ouvir a Deus. Você para de orar como alguém. Minha filha, ela olha para o meu marido e fala assim, por favorzinho, papai. O efeito fofura, né? E filha mulher com um pai é um perigo. Porque ele consegue às vezes olhar para o filho homem, né? É diferente, ele está treinando um outro homem. Ó, filho, bora, vamos. Você vai dar conta, como a Alan falou. Bora, vai virar homem, né? O homem faz isso com o filho. Mas com a filha, a mulher acaba fazendo mais às vezes. Porque ela chega para ele e faz, ó, papaizinho. Eu já olho assim, vai mandar nele. Vai conseguir o que quer. Mas é muito interessante. Hoje de manhã ela deitou na cama e deitou com ele e fez, papaizinho, eu vou ficar aqui deitada com você. Mas olha, eu tinha acabado de mandar ela tomar banho.
E o que acontece? Ele sabe o que ela precisa. E ele vai conduzindo ela, ô filha. Não há um medo da necessidade. Não há um medo de ser mal compreendido pelo pai. Davi muitas vezes chega para ele, graças a Deus, Jonathan tinha educado Davi a ser um homem de caráter. E Davi assim, aprontou, ele chega para o pai, pai, fiz isso e aquilo, estou de castigo, né? E quantas vezes o pai põe ele no colo, filho, vem cá, deixa eu te ensinar, não adianta você ficar de castigo, sem aprender. Isso aqui é isso, por isso, aquilo outro. Quando você fala desse jeito, você pode ter essa consequência. Filho, se você faz isso, são crianças num processo educativo. Mas eles não têm medo de olhar para o pai e dizer, pai. Pessoas que não assumiram a paternidade de Deus em suas vidas, elas olham para Deus perguntando, Senhor, perdi o quê? Deus, qual é a penitência de hoje? Muitas vezes lá em casa, a correção, a disciplina, ela se encerra com oração e choro das duas partes. Você nunca mais vai errar nisso, não é? Não, papai, não, pai, não vou, eu aprendi, eu sou um homem. E é assim que as correções se encerram, é assim que o ensinamento se encerra, é assim que se encerra muitas vezes eles fazendo algo e a gente na arquibancada vai. É muitas vezes a gente acordado na madrugada, fazendo um pouco mais, lutando um pouco mais, para poder amá-los um pouco mais. Às vezes acalentando eles na cama, enquanto a gente protege eles da guerra do mundo. E vamos para a varanda guerrear juntos. Espírito Santo de Deus, nos dê graça. E aí é a hora onde a gente sai do lugar de pai e mãe e entra no lugar de filhinho do Abba. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o que Deus tem para você é muito mais parecido com isso. Com terminar com você de braços dados, dizendo, eu não estou aqui para te corrigir, para te fazer mal. Eu estou aqui para te disciplinar, para você viver bem. Eu estou aqui para que você acerte o alvo. Eu estou aqui para dizer que você vai dar certo. Eu caí de novo. Ei, eu sou o teu pai. E eu quero te ajudar, te guiar e te conduzir a toda a verdade. A presença de Deus é essa presença que no final você está chorando em paz, agarrado com Ele. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. O Espírito Santo está lembrando para mim, para você o tempo inteiro. Você é amado, você é amada, tem um destino certo para você. A gente para de orar para convencer Deus do que a gente quer. E quando a gente tem um Abba, quando a gente tem Ele como Pai, a gente começa a orar para ouvir o que Ele tem pra gente. A vida de oração muda, a maneira de viver muda, os nossos sonhos começam a mudar, a gente começa a ter a paz que excede a todo entendimento, e o Espírito começa a confirmar dentro de mim e de você. A coisa mais poderosa que o Espírito pode confirmar para mim e para você não é a última palavra profética, é a sua identidade. Romanos 8,16, eu vou repetir ele assim. O mesmo Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. O Espírito está muito mais interessado em dizer para você, vem cá, vai dar tudo certo, papai está aqui. Ei, vai dar tudo certo. Ei, vem cá, eu não quero só fazer você pagar. Eu não quero que você pague porque você tem uma disciplina para pagar, uma conta para resolver, um problema para sanar. Eu quero primeiro te dizer, vai dar tudo certo. Eu vou com você. Ei, vai dar tudo certo. A gente vai vencer isso juntos. Porque afinal de contas eu não estou dizendo Senhor, Senhor. Eu estou dizendo Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Abba, Pai, Abba, Pai. Eu pertenço a ti. Romanos 8, 38 e 39 diz: quem nos separará
do amor de Cristo. Como filho, eu te convido hoje a descansar no colo do seu Pai. Certo que nada vai te separar desse amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem qualquer altura ou profundidade. Nada te separa do amor de Deus. Nada, nenhuma palavra, nenhuma maldição, nenhum medo, nenhuma perda, nenhum pecado. Nada pode te separar do amor desse Deus. E quando a gente entra nessa convicção, alinhados com a palavra de Deus, as mentiras caem. A mentira do que nós vivemos na paternidade terrena. Porque sinceramente, num país onde 78% dos filhos não tem a imagem do pai, ou não tem o pai presente, ou o pai de fato já abandonou. Num país onde 99% das famílias é disfuncional, incluindo famílias evangélicas. É porque a gente está acreditando que a paternidade terrena é a paternidade de Deus. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E por mais que você tenha tido um bom pai, eu oro para que essa tenha sido a sua realidade. Eu oro para que essa seja a realidade dos meus filhos. Eu oro para que essa seja a realidade dos seus filhos. Que eles tenham um pai como Deus Pai, ou o mais próximo possível desse padrão. Ainda assim, não se compara com a paternidade de Deus. E enquanto nós não recebemos a paternidade de Deus, nós vivemos como escravos e não como filhos. E escravo bate penitência. Escravo, se fizer alguma coisa errada, apanha quase até a morte. Escravo não tem vida própria, não tem liberdade de escolha. Ele só pode fazer o que o seu Senhor manda. Mas Deus nessa manhã não quer levantar uma igreja de escravos, mas de filhos e de filhas. E para isso, o nosso entendimento hoje precisa ser consertado. E as nossas dores precisam ser deixadas no altar. Foi tão lindo neste final de semana quando vimos homens já no primeiro dia deixando a mágoa, a ferida paterna no altar. Porque é impossível você caminhar sangrando e ao mesmo tempo curando. Ou você vai caminhar derramando das tuas dores para outras pessoas, ou você vai parar tudo, receber o padrão do céu, ser curado, estancar esse sangue, cicatrizar essa ferida, deixar o Espírito Santo passar o bálsamo que cura, e mudar então a identidade dentro de você, onde você não precisa chamar Deus de Senhor, e sim pode chamá-lo de Pai, ou Paizinho, Papai, Abba Pai. Esses filhos, eles se tornam então confiantes, eles não são mais ansiosos, preocupados, eles não são mais desconfiados, eles deixam de ser medrosos, porque o amor do Pai, ele entra no nosso coração, e ele vai lançando fora todo medo. Um dia, um amigo, um líder meu, ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero ser corajoso, como você é corajoso. Eu digo: meu filho, o único segredo meu é todos os dias chegar no altar do Pai como uma ovelha dependente, quebrada, quebrantada, chorona. Porque a hora que eu saio desse lugar, eu me levanto como um leão. Eu diante do Pai sou uma ovelha, para que eu possa ser diante do mundo um leão. Entenda, não tem homem corajoso, mulher corajosa, tem filho e filha que sabe chorar no colo do seu pai,
que sabe se aquebrantar, que sabe depender, que sabe que pode confiar. Os filhos, eles buscam o coração do pai. Tenho certeza que os homens forjados desse final de semana, eles tiveram essa experiência quando chegaram em casa. Os filhos estavam com saudade, a esposa estava com saudade, porque foi um final de semana e você trabalhou a semana inteira, então ficou longe, né, de quem você ama no seu tempo de descanso. E certamente aconteceu na sua casa como aconteceu na minha, tenho certeza disso. Já tinha bilhetes nas portas, no espelho do banheiro. E quando eu cheguei, falei, já passou da hora de dormir, amanhã tem culto. Eles queriam ficar na cama com o pai, porque os filhos, eles têm a necessidade de buscar o coração do pai. Mas se você tem Deus como seu Senhor, e você se vê como um escravo, por conta destas feridas de paternidade, que mudaram a sua identidade, você não consegue ter um tempo, perder a hora na presença do pai, entende o que eu estou falando? Não se importar com a próxima tarefa, simplesmente confiar. Ser filho significa viver em liberdade com amor. Nós fomos feitos filhos, filhos são livres. Liberdade não significa libertinagem, não. Liberdade é amor com responsabilidade. É você poder escolher fazer o que você quiser, sabendo que todas as consequências das suas atitudes serão suas. Então, fazer melhores escolhas trarão melhores consequências. E assim, não é enxergar que caso você faça uma má escolha, o pai vai te rejeitar. Não, isso não é bíblico, não é teológico, não tem a ver com a natureza do pai. Não. Fazer uma boa escolha, repita comigo, é bom para mim. Bom para mim. Diga, é bom para mim. Quando eu faço boas escolhas, isso é bom para mim. Me leva mais rápido para o propósito. Não me deixa errar o caminho. Me torna mais produtivo, mais sábio. Mas o dia que você cair, se isso acontecer, e talvez aconteça, porque somos seres quebrados, que precisam ser restaurados pelo Pai. O Pai te dá a mão e te ajuda a levantar, porque Ele nada tem a ver com a figura paterna ferida que você teve aqui na terra. Ele pega na sua mão e diz, ei, vem cá, você levanta daqui e segue o teu caminho. E eu digo mais, você nem tem que recomeçar lá atrás, você recomeça da onde você caiu. Você levanta e você anda, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Pai, é do Deus. Se eu ver meu filho caído, eu não vou falar assim, agora você não tem mais chance comigo. Vai, fica por aí. Nunca mais se senta na minha mesa. Não, você deu mancada. Isso não é a imagem do pai. Meu Deus, se eu ver meu filho caído, minha filha caída, a primeira coisa que eu falo, vem cá meu amor, vem. Ai, tá doendo, tá sangrando, vai sarar. Vou passar metiolate, vou passar nebacetim, vou te ajudar, vem. Ai papai, eu quero cangote, eu dou cangote, vem. O ombro do papai é forte, pode vir. Ei, nessa manhã, Deus quer tirar você do lugar da imagem errada de pai, porque filhos têm destino, escravos vivem enjaulados, sem nenhuma liberdade de escolha, sem nenhuma liberdade de mobilidade, sem nenhuma liberdade de construir uma história. Fiquemos de pé na presença de Deus. Vamos ler juntos. Dizer Abba, Pai, é muito mais que repetir uma expressão, é viver uma relação. Como que é essa relação, Farol? Íntima, segura, confiante com Deus, reconhecendo que nós fomos adotados. Veja só, Deus te escolheu, você não é fruto do acaso, você foi escolhido. Próximo, por gentileza. Como filhos, podemos descansar no colo do Pai. Estamos certos. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Sabe? E quando você entende que você é amado por Deus, você para de buscar a validação das outras pessoas. Eu acho que isso é o efeito prático mais importante disso. Presta bem atenção em mim. Nós estamos numa sociedade que vive buscando validação social. E na igreja isso é terrível. Porque quando chega no ambiente eclesiástico, onde você espera que as pessoas sejam boas, crentes e tudo mais, se você não se sentir validado, você pode se sentir completamente
um peixe fora d'água. Deixa eu te dizer, que Deus nos ajude a demonstrar o amor de Deus aqui como igreja. Mas se um dia a gente falhar, entenda que você não precisa de validação social. O Pai te adotou, o Pai te amou, o Pai te aceitou. Sai dessa doença, da ferida da rejeição, que tudo tem a ver com o seu Pai. Da terra, não do céu. Ah, mas o que o pastor vai pensar de mim? Ah, mas fulaninho de tal me olha de canto. Ah, mas que desaforo. Falou aquilo sem dúvida, estava pensando em mim. Não. O mundo não está contra você. Deus está em seu favor. O mundo não está contra você, Farol. Deus está em seu favor. Vamos repetir juntos? O mundo não está contra mim, não está contra mim. Deus está em meu favor. Se você viver essa perspectiva essa semana, a sua vida vai ser diferente. Você consegue falar para a pessoa que está do seu lado? O mundo não está contra você, Deus está a seu favor. Isso, profetiza para outra também isso. O mundo não está contra você, Deus está a seu favor. Porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos. Que som lindo esse do sax, né? Que presente papai deu pra gente, pra Farol, não foi? Olha que coisa linda. Isso, irmão, solta o sax aí. Oh, Jesus, fica até mais gostoso adorar assim. Feche os seus olhos. Em primeiro lugar, eu quero pedir para que você peça por cura. Cura da imagem errada de pai que você chegou aqui nessa manhã. Depois eu quero pedir que você receba uma porção da presença do nosso Pai. Presença que nos cura, que aponta o destino e que nos torna livres, não mais escravos. Eu oro, Pai, por essa casa. Eu oro pela minha vida, a vida de todos que estão neste altar. Eu oro pelas famílias aqui representadas. Eu oro pelos destinos proféticos que serão liberados a partir dessa manhã. Eu oro pelos filhos e filhas que o Senhor separou na sua aljava. E consagro eles a Ti. Peço que essa palavra tão linda e pregada como verdade se torne na vida dos meus irmãos e irmãs. Que nós possamos viver uma semana mais leve, mais produtiva, mais alinhada com a sua vontade, mais preparada para o seu propósito. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por tantas vezes te enxergarmos de maneira errada. E que o Senhor nessa manhã possa continuar trabalhando nos nossos corações. Em nome de Jesus.